eu queria começar, né, como eu falei, dando as boas-vindas para todos vocês. Eu estou aqui com o Rafael Albino, a pessoa que vai trazer aí bastante informação para a gente sobre o tema de métricas. Antes de passar a palavra para o Albino, para ele se apresentar para vocês e começar a fazer a apresentação dele, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo muito curtinho do nosso instituto. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo não só para conhecer sobre o instituto, mas principalmente para que vocês recebam as mensagens do vídeo como um convite para se juntar nós do instituto, né? O Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil tem um propósito muito profundo, né? E ao mesmo tempo muito ambicioso, que é o de ajudar a criar a próxima geração de organizações conectando pessoas. Então a gente acredita, né, que muitos paradigmas do que a gente vive hoje nas organizações que foram estruturadas a partir de uma mecânica diferente, né, de um mecanismo diferente, de paradigmas diferentes, do que a gente precisa inovar, a criar, para ser centrado no ser humano, e a gente quer ajudar a criar esse mundo novo, dar a nossa pequena contribuição. Nós não temos a pretensão, né, de ser detentor de todo o conhecimento necessário para fazer essa mudança, mas a gente acredita que a gente pode contribuir com a nossa humilde contribuição, né, com a nossa humilde parcela de contribuição para criar um mundo melhor. Então, vou começar agora a compartilhar o vídeo com vocês. No final da apresentação do Albino, nós vamos compartilhar com vocês vários links sobre a comunidade, sobre a nossa intranet, como que vocês podem fazer para se conectar com a gente. É muito simples, muito fácil, o passo a passo é muito simples. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, eu também vou compartilhar o meu LinkedIn pessoal, o do próprio Instituto. Vocês fiquem totalmente à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Vamos lá. O Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil é uma comunidade de pessoas que buscam ajudar a criar a próxima geração de organizações. Esse é o nosso propósito. Aqui no Brasil, começamos nossa atuação realizando meetups sobre agilidade de negócio e outros temas relacionados. Nascemos oficialmente como comunidade no dia 5 de maio de 2020, quando fizemos nossa primeira reunião de kickoff e compartilhamos com todos os voluntários nosso sonho, nossa visão de futuro e nossa ideia sobre nossa organização interna em núcleos de trabalho. Os núcleos de trabalho são equipes que também têm um propósito. Os voluntários podem conhecer o que significa cada um dos núcleos na nossa intranet e podem escolher o núcleo que querem fazer parte. Agora, nós vamos contar um pouco sobre as possíveis formas de se relacionar com o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil. Você pode ser um voluntário e atuar nos núcleos de trabalho que acabamos de compartilhar. Você pode ser um membro corporativo e ter sua empresa participando dos nossos eventos globais e regionais, de fóruns executivos, acessando nossa biblioteca de conteúdos, participando das nossas incubadoras de aprendizagem e comunicação e de várias outras iniciativas que oferecemos. Você pode ser um membro individual e contar com várias iniciativas da nossa comunidade para desenvolver sua carreira como agente de transformação. Você pode ser um patrocinador do Instituto e ter sua marca em todos os nossos veículos de comunicação. Qualquer pessoa pode se conectar com a nossa comunidade do Brasil. Você só precisa se identificar com o nosso sonho de ajudar organizações e pessoas.
Todo o resto nós vamos descobrir e superar juntos. Nossa comunidade do Brasil está de braços abertos para você, qualquer que seja o seu interesse. Para saber mais sobre o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil, visite o nosso site. Bom, então é isso, gente. Sejam bem-vindos. Vocês estão todos convidados a se juntar a nós, a se integrar a qualquer um dos núcleos, a fazer parte do Instituto como voluntário. E agora eu vou passar a palavra para o Albino, ele começar a compartilhar com a gente o que ele trouxe aí de novidades sobre o tema de métricas e agilidade. Você, Albino. Boa, muitíssimo obrigado, Tatiana, pelo convite, pela abertura de portas dentro da comunidade do Business Agility Institute aqui no Brasil. Eu fico muito feliz de a gente conseguir ter iniciativas que comecem a trazer o tema agilidade para dentro do contexto de negócio, porque eu sempre brinco com as pessoas que eu trabalho e já trabalhei, que não justifica a gente pensar em agilidade sem ter conversa sobre o negócio. Então, assim, óbvio que quando a gente olha para a agilidade dentro do desenvolvimento de software, principalmente dentro das boas práticas de engenharia, dentro de qualidade, feedback constante com as pessoas que são clientes, isso são atributos super relevantes, mas se nós não conseguimos trazer o porquê estamos fazendo aquilo que fazemos, e aí eu acho que o negócio ele ajuda muito a explicar isso, a agilidade ela perde todo o seu sentido, assim. Então eu acho que esse é a grande questão, esse é o meu. Eu fico muito feliz desse movimento ele estar acontecendo dentro do Brasil e a gente poder ter conversas de tão alta qualidade como nós temos tido, assim. Então acho que isso é bem importante. Fica o convite aqui para as pessoas também acessarem a revista, né, do Instituto, onde eu tive a oportunidade de colaborar durante esse bimestre com um artigo, inclusive, que ajudou demais a estruturar a ideia dessa talk de hoje. E tem nomes incríveis, a Evelyn, o Alexandre, o Paulo, Carol, enfim, tem pessoas muito incríveis que têm produzido conteúdos aí, posts, dentro da revista do Instituto, que eu acho que também fica aqui para as pessoas que quiserem disseminar os conteúdos que são discutidos e que vão ser discutidos na talk de hoje para outras pessoas. O blog post, ele ajuda a dar bons atalhos ali sobre o assunto. Mas sem muito mais delongas, assim, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai começar um bate-papo sobre métricas. E aí, obviamente, eu não poderia deixar de fazer aquela pergunta básica, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? A pergunta mais feita na pandemia, assim. Consegue? Então, o tema da nossa palestra de hoje, desse nosso bate-papo de hoje, são métricas. E aí, como a gente consegue conectar elas dentro de um contexto ágil, tentando sempre ir até essa ideia de obter melhores resultados. Então, fica aqui o espaço aberto para vocês jogando as perguntas. Eu acho que esse modelo mais interativo de bate-papo ele acaba sendo muito mais fluido, principalmente uma terça-feira, depois de trabalhar, enfim. Então, eu sei que vocês já estão fazendo aquele extra dentro de um ano que não tem sido fácil para ninguém, né? Um ano bem atípico, que exigiu bastante do nosso humor, das nossas emoções, enfim. Então, espero que seja um bate-papo leve sobre o assunto de métricas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael. As pessoas na comunidade elas costumam me conhecer como Albino. Aí eu gosto de dizer que eu estou no Nubank. Atualmente eu trabalho dentro do capítulo de agilidade do Nubank. E aí muitas pessoas me trazem essa pergunta assim, né? Poxa, Albino, o Nubank, uma empresa toda descolada, uma empresa toda que já nasceu digital. Por que tem um capítulo de agilidade dentro do Nubank, né? As coisas elas já não são ágeis dentro do Nubank. E aí eu costumo dizer que sim, as coisas são ágeis dentro do Nubank. Eu fico impressionado com a capacidade que a empresa tem de se readaptar e de conseguir se sensibilizar sobre o que está acontecendo no mercado e trazer respostas para essas oportunidades e para essas ameaças que surgem no mercado. Mas conforme a empresa ela vai crescendo, é natural que surja a necessidade e a demanda de conseguirem ser estruturados, né, processos, práticas, a ideia de haver também um compartilhamento de conhecimento sobre ferramentas,
Então, o núcleo de agilidade ele surge como uma célula consultiva dentro do Nubank para poder ajudar as estruturas do Nubank a refinarem aquilo que elas já fazem. Então, essencialmente, nós temos entrado dentro das cadeias de entrega, né, das linhas de valor do Nubank, e nós temos, de alguma forma, ajudado essas linhas a fazerem o trabalho delas ainda melhor. Então, eu acho que está sendo uma jornada muito interessante. Antes do Nubank, eu tive a oportunidade de passar aproximadamente 5 anos dentro da plataforma Tech, que foi uma empresa adquirida pelo Nubank no começo desse ano. E esse foi, inclusive, um dos motivos de eu ir para o Nubank. E assim, acho que dentro da plataforma Tech, a gente conseguiu construir também uma jornada muito interessante sobre agilidade e esse tema de métricas. Acho que o interesse sobre ele acabou nascendo muito lá dentro da PTEC e é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, do que eu tenho visto, do que eu tenho observado e do que eu tenho tentado aplicar nos ambientes onde eu passo. Acho que um disclaimer importante com relação ao que eu vou falar aqui é as opiniões que vão ser comentadas, elas representam apenas a minha visão sobre o assunto. Então, assim, né, se vocês quiserem debater sobre isso, se vocês quiserem compartilhar a opinião de vocês sobre isso, vai ser um prazer. Eu tentei sistematizar aqui e trazer algumas referências também, porque eu acho que elas são importantes para que nós possamos conhecer quem são as pessoas que estão falando sobre esse assunto. Então, enfim, mas eu acho que, no fundo, tem muito do meu viés aqui sobre esse assunto de métricas e daquilo que eu tenho tentado também compartilhar com pessoas líderes, pessoas gestoras sobre esse tema. E aí eu queria abrir a talk de hoje usando uma frase que tem dentro desse livro, que é o Lean Enterprise, que ele fala muito sobre como conseguir construir empresas de alta performance, que eu acho muito incrível que essa frase ela fala mais ou menos assim: numa organização burocrática, uma cultura burocrática, as métricas elas são usadas como uma forma de controle. E as pessoas elas costumam esconder as informações que de alguma forma desafiem as regras existentes, as estratégias e até mesmo as estruturas de poder. E aí o Deming, ele tem uma frase muito interessante que é: sempre que houver medo, você vai ter números errados. Então, essa primeira provocação que eu queria trazer aqui para vocês é que se nós não ressignificarmos o sentido das métricas e se nós não tirarmos aquela ideia de que a métrica ela é utilizada dentro de um mecanismo de punição dentro dos ambientes, as pessoas elas vão maquiar o número, certo? E isso, né, mostra, por exemplo, eu acho que aqui quem nunca participou daquelas reuniões de status report com relação a projetos ou com relação a negócio, onde a métrica ela tinha aquele comportamento melancia, né? Ela era verde por fora e totalmente vermelha por dentro, ela não refletia a realidade. Então, acho que essa primeira frase do Lean Enterprise nos faz refletir sobre isso. A gente precisa trazer um novo significado para as métricas se a gente realmente quer ter ações e quer criar um ambiente onde as pessoas colaborem em cima das métricas. E aí uma coisa que eu acho que tem sido muito útil com relação a esse processo de ressignificação é utilizar as métricas como instrumento de diagnóstico. Então, isso exige que nós tiremos algum tipo de julgamento por trás. E quais têm sido meio que as 3 ideias que eu tenho tentado fazer com que as pessoas coloquem e realmente enxerguem quando a gente está falando sobre métricas? A primeira ideia é que o dado ele é só um fato. Quem vai trazer significado para ele são as interpretações que vão ser feitas em cima, né, daquilo que está sendo mostrado. Então, um exemplo muito prático é, se você tem percebido que o tempo que as coisas levam para serem entregues dentro da sua estrutura, da sua empresa, ela tem crescido, beleza, né? Você não sabe explicar o porquê disso, se você não for investigar, se você não for tentar realmente trazer contexto para aquele dado. Então, eu acho que a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês aqui é: a métrica por si só ela não vai resolver problemas. Quem resolve os problemas somos nós, certo? O segundo ponto é, para que o dado ele faça sentido, é fundamental a gente conectar ele com o contexto, para que ele possa ser analisado. Então, eu acho que quando a gente começa a discutir sobre o porquê que é importante contar uma história quando a gente está analisando um dado, quando a gente está analisando um número, é porque justamente sem essa contextualização e sem aterrissar esse dado para dentro de onde ele está inserido, de novo, ele perde sentido. Então, eu acho isso muito interessante, eu gosto de contar essa história. Uma vez uma pessoa CTO, ela chegou para mim e ela disse assim, ela apresentou um gráfico, era um gráfico que mostrava a vazão, a quantidade de entregas que estavam sendo feitas dentro daquela estrutura, que aquele CTO era diretor. E aí ele falou assim, olha, Albino, tá vendo? Esse time aqui entrega 10 coisas, esse outro time entrega 6 coisas, e esse outro time entrega 5 coisas.
Então, eu posso inferir que o time que entrega 10 coisas, ele é mais produtivo. Aí eu falei, não. E aí, por quê? A gente sabe que cada uma daquelas equipes está inserida dentro de um ambiente onde talvez a complexidade daquilo que é feito ela é completamente diferente, onde talvez o produto, a dificuldade que você tem de conseguir gerar entregas dentro daquele contexto, ela é totalmente diferente, ela não é comparável. Então, qual que é a reflexão que eu queria trazer aqui? Tem muita gente que me pergunta assim, Albino, você acha que faz sentido comparar equipes? Então eu comparo a equipe A com a equipe B com a equipe C? Eu digo assim, comparar é preciso, mas desde que seja entre a própria equipe. Então quando eu olho uma equipe e digo que ela entrega 5, a pergunta seguinte que eu faço é, o que podemos fazer para entregar 10 dentro desta equipe? E não levando em consideração a performance das outras equipes. Então, eu acho que essa ideia de trazer a métrica como um instrumento de evolução para aquele contexto, ela acaba sendo super importante, mas, de novo, a gente só consegue fazer isso porque a gente conseguiu trazer esse sentido. Terceira reflexão que eu queria trazer para vocês aqui, para tentar tirar um pouquinho desse julgamento das métricas, é a questão de, ao entrar dentro de um novo contexto, a gente precisa tentar criar ferramentas que vão oferecer insumos para a gente desenvolver hipóteses. E aí, eu como uma pessoa consultora que fui e ainda continuo sendo durante muito tempo, dificilmente vocês me verão chegando dentro de um lugar e dizendo assim, isso está bom, isso está ruim, isso precisa, vocês não estão fazendo o que deveriam. Porque quando nós colocamos esse tipo de julgamento ou carregamos esse tipo de adjetivo em cima da métrica, a gente perde toda a sensibilidade de poder fazer com que aquela equipe ou aquela empresa ela enxergue aquele número e ela faça uma mera reflexão sobre aquele número. Então, né, quando a gente dá um pouquinho dessa ideia de julgar as coisas, as pessoas naturalmente vão ficar mais retraídas. Então, qual que é a dica com relação a essa terceira reflexão? É muito melhor você dizer o que está acontecendo com esse número. Então, o que está acontecendo com as receitas que aparentemente elas estão estáveis? O que está acontecendo com a taxa de conversão que aparentemente ela tem caído? Quando você refraseia as perguntas, você começa a incutir dentro desse questionamento hipóteses. Olha, pode ser que as receitas elas estão caindo porque a concorrência tem vindo com uma nova solução. Pode ser que a taxa de conversão ela tem piorado porque existe uma nova atualização que foi feita dentro do funil que fez com que as pessoas clientes elas não soubessem entender direito o que está acontecendo. Então, acho que a terceira reflexão aqui, para a gente tirar esses julgamentos, é tentar trazer aqui um tipo de linguagem muito mais inclusiva e com menos certos e errados e dicotomizar as questões com relação ao que a métrica ela está mostrando. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é esse livro do Darrell Huff, chamado Outlier Statistics, que é um livro lá dos anos 50, e que, assim, eu realmente deixo aqui como hashtag, fica a dica, leiam. Porque ele tenta mostrar como nós podemos nos enganar ao analisar gráficos, ao colocarmos medidas em escalas diferentes, ao compararmos coisas que não deveriam ser comparadas. Então, eu acho que assim, se nós queremos realmente trazer a métrica como sendo um insumo importante para a evolução das organizações onde nós estamos, nós não podemos nos ancorar em mentir e esconder as coisas. Aí lembre da frase do Lean Enterprise, a gente não quer trazer um ambiente de medo, a gente na verdade quer trazer um ambiente onde as pessoas elas possam entender o dado e a partir desse entendimento pensar em ações, certo? E aí eu queria começar a trazer aqui algumas perguntas que motivaram a talk de hoje. E aí a primeira delas é, será que tem alguma coisa atrapalhando o fluxo de trabalho de uma empresa? E aí eu não poderia deixar de citar, para mim, uma fórmula que eu acho que ela é incrível e o mais incrível dela está dentro das variáveis que estão incluídas dentro dessa fórmula do que necessariamente a matemática que está incluída por ela, que é a lei de Little. Então, para quem não conhece, John Little foi assim uma das pessoas que mais estudou sobre teoria das filas ali no começo dos anos 60, e ele tinha uma relação, ele conseguiu compor uma relação de que o tempo que as coisas levam para serem feitas, ele tem uma relação direta com a quantidade de trabalho que a gente tem para fazer, ou que a gente está processando naquele momento, e a quantidade de trabalho que está saindo daquele fluxo. Então, eu acho isso aqui uma reflexão tão impressionante, porque quando as organizações elas tomam a decisão de aumentar o número de projetos que elas estão fazendo ao mesmo tempo,
e elas ignoram observar a capacidade de saída desses projetos, o que vocês acham que vão acontecer com esses projetos que estão entrando? Eles vão ficar mais tempo em processamento. Então, as pessoas, quando elas chegam e falam assim, poxa, Albiro, por que é importante controlar a quantidade de trabalho que a gente está fazendo, como equipe ou como organização? É porque quanto mais trabalho, menor a performance e mais lenta fica aquela organização. Isso, às vezes, pode parecer contraprodutivo, mas eu imagino aqui que dentro da audiência existam pessoas que trabalham em grandes corporações que lidam com aquelas iniciativas que ficam 3, 4, 5 anos em andamento, né? E aí depois, quando elas são lançadas, o que acontece com essas iniciativas? Geralmente elas já perderam aquilo que elas tinham como propósito, de problema ser resolvido. Porque alguém da concorrência, ou alguma empresa da concorrência já fez. Então, se eu tivesse que dar, assim, dica número 1, muito prática dentro dos contextos onde vocês estão. Se vocês querem saber se algo está atrapalhando, monitorem a quantidade de trabalho em progresso, monitorem o tempo que as coisas têm levado para serem feitas e monitorem a capacidade de entrega, a cadência de entrega, certo? Essas 3 métricas, ou essas 3 variáveis, elas ajudam a responder demais o quão lenta ou o quão otimizada está uma estrutura dentro de uma empresa. Trazendo de um jeito mais prático, e aí conectando isso com gestão de portfólio, esse foi um caso de um cliente super interessante, que ele tinha uma organização baseada em tribos, né? Então, eram múltiplas equipes compostas dentro dessa tribo. E aí, essa pessoa ela chegou para mim e falou assim, Albino, eu tô com a sensação de que a minha tribo não entrega. Aí eu falei assim, poxa, legal. Você sabe o que está acontecendo dentro dessa sua tribo? E aí a pessoa falou assim, não, por que eu deveria saber o que está acontecendo? Eu falei, então, vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai fazer é jogar o trabalho que está fluindo dentro dessa tribo nas etapas que todas as iniciativas elas acabam passando até elas poderem ser entregues para quem é cliente. E aí, quando a gente fez esse exercício, e cada uma dessas caixinhas aqui representa uma iniciativa, a gente percebeu que a etapa de desenvolvimento, ou de construção, ela estava literalmente entupida. Tinha muito trabalho sendo feito dentro daquela etapa. E as etapas anteriores, que eram etapas de escolha, de análise de viabilidade de negócio, análise de viabilidade técnica, refinamento, até mesmo desejos, também tinha muito trabalho quando comparado com a quantidade de itens entregues. E aí, o primeiro questionamento que nós fizemos é, antes da gente discutir sobre esses itens que estão aqui no início da nossa cadeia, o que a gente pode fazer dentro desses itens que estão em desenvolvimento para poder priorizá-los? Para poder saber se existe aqui, dentro desse total de trabalho que existe para ser processado, algo que seja mais importante. Então, eu acho que a questão e a reflexão aqui é, se a gente não visualiza o trabalho, a gente não consegue ter um mínimo de gestão para poder saber a quantidade de trabalho que a gente tem em progresso, certo? Então, acho que fica aqui, nova dica, se vocês não trabalham invisível, é um trabalho que não é possível ser gerenciado. Certo? Então aqui a gente está falando de uma abstração de tribo. Então são iniciativas que estavam rolando dentro dessa tribo. Segundo exemplo, segundo case que eu queria trazer aqui, é um case quando você tem um programa com múltiplas equipes. Assim, aí entra muito aquela discussão sobre coordenação, né? Então eu tenho um trabalho que depende de outro trabalho. E aí qual é a métrica que eu gostaria de trazer para vocês observarem nos ambientes onde vocês estiverem? Número de dependências. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui já trabalhou num contexto que é, nossa, eu tenho 6 equipes trabalhando num programa de uma entrega super importante para a empresa, só que assim, se houver um mínimo atraso da equipe 1, as outras 5 equipes, elas não vão conseguir trabalhar, porque existe uma dependência explícita entre os trabalhos dessa equipe 1 e o restante. Então, gente, assim, se vocês observarem num quadro como esse, é um quadro de programa esse aqui, que tem alguma demanda absorvendo dependência demais, tá ali aquilo que vocês deveriam estar observando e aquilo que vocês deveriam estar gerenciando. Então, a métrica aqui é quão dependente essas demandas que estão fluindo dentro do nosso programa ou dentro da nossa organização são entre elas. Isso ajuda demais vocês a otimizarem. E eu acho que tem uma frase que eu gosto bastante, que vem até do Klaus Leopold, que ele fala que agilidade organizacional, ela não tem a ver com trabalho de equipes ou trabalho isolado. Ela tem muito a ver com como você gerencia as interações entre as equipes. E gerenciar dependências é gerenciar interações. Certo? Então, quando a gente reduz essas dependências, nós estamos otimizando essas interações.
Aí trazendo para um nível mais assim, eu diria, dia a dia, que é o trabalho do time. Trabalho ali, quando a gente está falando de, né, equipes que estão usando fluxos ágeis, a gente tem aquela regrinha básica, que é sempre fazer, por exemplo, reuniões diárias, olhando do quadro da direita para a esquerda, que é essencialmente falando o seguinte, né? Baseado no que aconteceu ontem, quais são os itens de trabalho que estão mais próximos de serem finalizados? E a partir dessa resposta, nós, como equipe, vamos colocar toda a nossa energia em cima disso para que amanhã esses itens de trabalho não estejam mais aqui próximos de serem finalizados, mas sim finalizados, certo? Então, eu acho que para quem tem aquela dificuldade, nossa, Albino, minha dele é lenta, ficamos 45 minutos fazendo reuniões diárias e tal, eu acho que olhar o quadro da direita para a esquerda é uma das estratégias assim que ajuda a otimizar demais aquilo que é importante para o time naquele momento, que é parar de começar ao invés de começar, né? Pare de começar e comece a terminar, certo? Então esse é um pouquinho do mantra que a gente tem por trás dessa ideia de olhar o fluxo dessa forma. E aí eu acho super interessante, porque dentro do Nubank, eu tenho trabalhado com um diretor, que é o diretor de segurança da informação, e as reuniões que nós temos feito entre ele e a equipe de gestores dessa área de segurança da informação, a gente tem um quadro de portfólio que mostra todos aqui a gente usa a nomenclatura de éticos que estão acontecendo ali dentro da estrutura de segurança da informação. E na reunião que a gente chama de sync operacional, que acontece de 15 em 15 dias entre essas pessoas, a gente olha esse quadro de portfólio da direita para a esquerda. E aí é super interessante porque, essencialmente, a pergunta que o Chief Information Security Officer ele quer saber é mais ou menos assim: tem alguma dessas demandas aqui que estão, né, próximas de serem finalizadas que dependem de um desbloqueio meu, como pessoa que estou conseguindo ter uma visão super integrada e holística do que está acontecendo dentro da organização? Porque se tiver, me avisem já. E a gente vai responder isso olhando para o quadro. Então, acho que assim, né, aqui eu tentei trazer um exemplo muito prático de nível time, mas quando a gente começa a subir as abstrações e chegar, por exemplo, a nível de até estratégia da empresa, as iniciativas estratégicas, olhar o quadro da direita para a esquerda vai dizer se a gente está conseguindo chegar mais próximo de entregar iniciativas estratégicas para quem é cliente, certo? Eu acho que essa é uma dica importante que eu queria deixar. E a última dica com relação a essa primeira pergunta é a idade dos itens que estão em WIP, ou da idade dos itens que estão em progresso. Esse é um quadro que eu gosto muito, porque ele acaba mostrando dentro do eixo vertical a questão do tempo que os itens estão em aberto, e dentro do eixo horizontal a gente tem os estágios do fluxo, aqui nesse caso é o estágio em progresso. E quanto mais tempo o item passa, mais alto ele fica dentro desse gráfico. E aí eu acho interessante porque é um gráfico que ele mostra também a quantidade de itens que estão em aberto, se o item está bloqueado ou não, né? E aí, a partir disso, você consegue, através de uma simples visualização, tomar a decisão de dizer: será que o nosso item está velho demais? Então, é um pouco aquilo, né? Foi muito engraçado isso, eu achei super interessante ver dentro do Nubank, que tinha uma iniciativa que ela estava há 25 dias em progresso e a estrutura decidiu jogar fora. Aí todo mundo falou assim: ué, mas peraí, jogar fora, né? Parece um pouco contraprodutivo, assim. Jogar fora, porque a gente já demandou esforço, já colocou dinheiro, já colocou uma série de coisas. Vai jogar fora? Sim. É mais barato jogar fora agora do que ficar insistindo nisso. E a gente perceber que quando for lançar para as pessoas que são clientes, que não tem nada a ver e não vai trazer o retorno esperado. Então, percebam que gerenciar o montante de trabalho em progresso ajuda a gente a antecipar decisões que podem ser muito dolorosas no futuro. Porque elas vão consumir pessoas, elas vão consumir energia, elas vão consumir capital social, que fica, às vezes, mal na fita, né? Você jogar um projeto que levou tanto tempo fora. Então, eu acho que essas, assim, são práticas que ajudam demais a gente a responder essa perspectiva se existe alguma coisa ali atrapalhando o nosso fluxo. Quando a gente olha para uma segunda pergunta, que é: por que a gente tem a impressão de trabalhar muito e não enxergar que as atividades estão fluindo? Eu acho que a principal referência que eu tenho sugerido para as pessoas é o gráfico de fluxo acumulado. Para mim, assim, ele é um gráfico super rico, que ele tem uma série de informações. Então, se a gente olhar para a projeção aqui, a gente consegue ver que eu tenho, numa mesma visualização, itens que estão passando pelo meu fluxo, tempo, ao longo do tempo, e os estágios do meu fluxo. Então, se a gente tem uma cadeia muito bem mapeada de entrada e saída, a gente consegue entender onde estão os gargalos dentro desse fluxo.
Aí eu queria colocar um disclaimer aqui, eu gosto de contar essa história, que lá em 2016, uma das primeiras apresentações executivas levando métricas e tudo mais que eu fui fazer, um diretor de uma empresa nacional aqui, ele chegou para mim, né, o primeiro gráfico que eu mostrei foi o CFD. Aí ele chegou e ele falou assim, ô Rafael, qual que é seu ponto com esse gráfico? Porque ele parece um arco-íris. Aí eu falei assim, pô, mas peraí, como assim parece um arco-íris? Não, parece um arco-íris, eu não tô entendendo o seu ponto. Tem tanta cor aqui dentro desse gráfico que eu não consigo entender qual que é a ação que a gente tem que tomar dentro dele. O que aquele diretor ele me ensinou? Ele me ensinou que o CFD ele pode ser uma ferramenta poderosíssima para você saber da saúde do fluxo de uma organização, só que ele exige uma carga cognitiva alta. Então, eu acho que para quem estuda um pouco de visualização de dados, tem aquela máximazinha que menos é mais, certo? Então, foi aqui. CFD eu nunca mais levei para reuniões executivas. Assim. Mas no dia a dia das organizações, ele acaba sendo super útil. Porque ele ajuda demais a identificar, por exemplo, e esse aqui é um case real que eu gosto de mostrar, que tem muito trabalho em aberto. Então, esse é um exemplo de um time que tinha 10 semanas de monitoramento e a gente conseguiu perceber lá na semana 10 que existiam 11 trabalhos em aberto e que até aquele momento a gente tinha aproximadamente 7 itens concluídos. Certo? Então, a gente tinha mais trabalho em aberto do que feito. E aí, essa é uma reflexão super interessante para, por exemplo, quem precisa responder. Será que o time está conseguindo ter capacidade de absorver tudo que é demandado? Será que realmente o time tem sido recebido muito trabalho empurrado? Será que a minha área, ela é aquela área que eu costumo dizer que é a área que diz sim para tudo? E aí o montante de trabalho que fica estocado naquela fila, né, inicial de fluxo, ela só aumenta? E aí, gente, tem uma coisa que eu acho incrível quando a gente está falando de agilidade, que é as decisões difíceis que nós temos que fazer quando a gente está falando de lidar com restrições. E uma das restrições muito claras a nível de agilidade é que não dá para fazer tudo. E quando a gente entra dentro desse universo, a gente precisa saber ter critérios para priorizar as coisas. Então, né, se você tem aquele time que aceita sim, de sim, 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 provavelmente você está com estoque alto de coisas a fazer, provavelmente você está sobrecarregando as pessoas que estão trabalhando contigo dentro da sua estrutura e provavelmente você está frustrando a expectativa das pessoas que têm demandado trabalho para vocês. Então, eu brinco que o gráfico de fluxo acumulado ele ajuda, e ele é uma ótima ferramenta para você chegar em áreas e falar o seguinte, gente, ó, ou a gente aumenta a nossa capacidade, ou a gente vai ter que começar a dizer mais não, porque a gente não está conseguindo absorver tudo que está chegando. Então, é uma ótima ferramenta. Assim, eu acho que eu diria para vocês que desde que eu conheço o CFD lá de 2014, tem sido uma das que eu tenho mais usado como ferramenta de diagnóstico nos ambientes, que ajuda demais a ter essa visão de saúde geral de fluxo. Terceira pergunta que eu queria trazer é aquela máxima que eu acho que todo mundo aqui já passou na vida, que é possível entregar antes? E tem um gráfico que eu curto bastante, que ele mostra uma relação entre a quantidade de trabalho em progresso e a quantidade de vazão, a quantidade de itens que estão sendo entregues. E aí eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a quantidade de trabalho em progresso ela vai crescendo, 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 e a quantidade de entrega vai crescendo proporcionalmente, certo? Então eu cresço um item em aberto, cresço uma entrega. Só que aí chega um determinado momento que a gente entra no quê? Um ponto ótimo. Que não adianta eu conseguir empurrar mais trabalho para aquela equipe, porque ela não vai entregar mais. Vai acontecer o quê? Provavelmente o contrário, o efeito inverso. É você diminuir a capacidade de entrega daquele time. Então, eu sempre brinco que quando vem aquela pergunta, é possível entregar antes? Eu gosto de trazer uma pergunta, né, de resposta que é possível descartar alguma coisa que está em aberto agora? E aí, isso traz para a pauta o jogo da priorização. Porque às vezes aquilo que está sendo colocado para ser feito agora não é mais importante do que aquilo que já está sendo feito, certo? E quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente percebe que existe um ponto ótimo. Gente, não adianta. Nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de máquinas, onde nós empurramos mais trabalho e as pessoas, né, as máquinas processam mais, assim. Ou servidores da Amazon, onde a gente vai subindo servidores de forma dinâmica, tudo bem? E aí eu gosto de sensibilizar isso dentro desse diagrama, que é o diagrama do John Cutter, que ele acaba mostrando de forma sistêmica a relação entre as variáveis, né, de WIP, lead time e throughput.
E aí, eu acho incrível um caminho que o John ele mostrou, que é mais ou menos assim. Eu cresço o IP. Aí o que acontece com o meu throughput? Ele cai. Aí o que acontece com o tempo para entregar? Ele aumenta. Aí o que acontece com o tempo para conseguir recuperar os benefícios? Ele aumenta. E aí o que acontece com os outcomes, com os resultados? Eles diminuem. Aí diminuindo os resultados, o que vai acontecer com a moral da equipe ou da empresa? Vai diminuir. Diminuindo o moral, o que vai acontecer com o quesito de opacidade ou aquela ideia de esconder informações? Vai aumentar, porque as pessoas vão ficar com mais medo. O que acontece quando as pessoas têm medo? Entra a desconfiança. Aí, quando a gente tem a desconfiança, o que vai acontecer geralmente com as organizações? Elas vão contratar mais gente para coordenar o trabalho, certo? Não precisa ter mais gerente aqui. Contratando mais gerente, o que vai acontecer? Começa aquela demanda de planejamento upfront. Então, aquela ideia de fazer planejamento antecipado. Fazendo planejamento antecipado, a gente cresce o número de agendas locais, certo? E crescendo o número de agendas locais, a gente diminui o foco da empresa. Então, gente, eu acho que assim, só para vocês terem uma ideia, que né, esse diagrama ele tem vários caminhos, mas o que eu queria trazer como reflexão para vocês aqui, e aí é super para vocês voltarem lá e quando vocês receberem a pergunta se é possível entregar antes, será que nós estamos caindo em algum desses nós aqui desse diagrama? Porque se a gente estiver caindo, a gente já tem o diagnóstico já dizendo, olha, gente, crescendo o IP, ou crescendo, aumentando, ou tentando puxar para que o time entregue mais rápido, algo vai acontecer, vai ter um impacto. São alavancas, né? É um sistema. E esse sistema complexo, a gente mexe de um lado, ele vai impactar do outro. E a gente não necessariamente consegue controlar a intensidade desses impactos, certo? Então, acho que esse diagrama aqui fica aqui para quem quiser, daria para ficar falando sobre ele a noite inteira. Ele tem vários caminhos e eu acho ele incrível. Tem um último que eu acho que é super interessante, que é quando a gente fala de aumentar o IP, isso aumenta a troca de contexto. E aí é mais ou menos aquela coisa assim, né? Agora todo mundo está falando que é importante fazer o projeto A. Ah, não, agora todo mundo está dizendo que é para o B. Ah, todo mundo dizendo que é para o C. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ter aumento de pressão de tempo, o que acontece com a qualidade? Ela cai. E aí o que acontece com o retrabalho? Aí a gente já sabe qual é a história. Aí eu fico brincando que é aquilo. A decisão mal tomada hoje, ela vai refletir dali 1 ano, 2 anos e assim por diante. Então, acho que é isso. Cuidado. Gerenciem o IP de vocês e saibam negociar muito bem se essa ideia de pressão com relação ao tempo. Acho que uma última ferramenta, uma última ideia que eu queria trazer de reflexão, e eu tenho usado bastante isso desde 2013, é a ideia de que, será que tudo é prioridade? Essa é uma pergunta que, assim, eu provoco demais as pessoas a fazerem, e fica aqui o convite para quem não conhece o livro The Principles of Product Development Flow, do Don Heinster. Ele é um livro incrível, ele foi escrito em 2009, e assim, ele ainda faz sentido porque o Don conseguiu ressignificar o que é, por exemplo, gestão de lotes para o trabalho do conhecimento. Assim. E aí o Don, no livro, ele apresenta um conceito que é o custo do atraso, que é o quanto a gente está deixando de oportunidade ao longo do tempo. E aí essa oportunidade, ela geralmente tem a ver com o financeiro. Então, tem oportunidades, que é o que a gente chama de curva padrão, que é, a gente sabe conscientemente que esse atraso está deixando, por exemplo, na mesa, a oportunidade de gerar novas vendas, de gerar, por exemplo, proteger receita por conta de uma concorrência. Isso está consciente, é linear. Conforme o tempo passa, a gente está acumulando essas perdas. A gente tem um tipo de curva, que é o tipo de curva que eu brinco, que ela é sensitiva a tempo. Vai chegar um momento que, a partir dali, a gente perde muito. E aí, geralmente, para quem lida com projetos que tem conexão com leis e coisas do tipo, regulatório, é muito isso, né? A gente tem um prazo, porque senão as multas elas vêm. Então, eu acho que essa também é uma reflexão de data fixa, que ajuda muito a gente a conseguir controlar. Opa, a gente não pode perder essa data. Aí tem um tipo de curva, que é o tipo de curva urgente, que é o mais ou menos assim, ferrou, a gente já está perdendo. Então, eu acho isso muito engraçado, porque para quem está no setor de instituições financeiras, por exemplo, essa questão da chave Pix, para mim essa foi muito interessante, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a diferença entre o número de cadastros de chaves do Nubank versus a concorrência é gritante. Assim. E aí eu acho que foi muito interessante observar que todo o processo de conscientização com relação ao Pix que tem sido feito pelo Nubank,
começou, gente, lá em setembro, outubro. Então, assim, a antecipação que o Nubank fez com relação a esse assunto, ela foi muito, assim, diferente da concorrência. E aí, o que está acontecendo agora com as outras instituições financeiras? Elas estão tendo que investir pesado em propaganda para as pessoas tentarem migrar as chaves dela, certo? Então, eu vejo esse gráfico de urgência aqui batendo nessas instituições, falando, eita, olha o número de pré-cadastros de chave, a gente está muito longe do que a gente pode fazer para tentar trazer essas chaves para dentro do nosso contexto agora, certo? Então, eu acho que esse mecanismo de pensar sobre o custo do atraso ajuda muito a gente a refletir. Será que é importante a gente terminar isso mais cedo? Certo? Então, eu acho que esse é um ponto de reflexão que fica aqui para quem nunca tinha ouvido falar desse conceito, que é o conceito do custo do atraso. E aí, já partindo para o fechamento, a última pergunta que eu queria trazer aqui para a reflexão de vocês é: por que um fluxo eficiente ele é importante para as empresas? Assim? E aí, a base que eu tenho usado para discutir sobre isso é a fórmula da eficácia do Alisson Vale. Para quem não conhece o Alisson, acho que é um dos grandes filósofos que a gente tem dentro do contexto de gestão aqui dentro do Brasil. Uma figuraça que conecta filósofos e filósofas com gestão. Assim. Eu nunca tinha visto alguém conseguir transitar tão bem dentro desses contextos. Assim. Mas tem uma fórmula que o Alisson propôs, que é a fórmula que ele chamou da eficácia, que na essência é o quê? Eu tenho hipóteses e eu tenho a validação dessas hipóteses. E dentro desse intervalo eu tenho o que ele chama de T, é o tempo, entre a validação, a criação e a validação da hipótese. E qual é a ideia? Quando a gente fala de fluxos eficientes dentro das empresas, quando a gente fala que eu quero encurtar um projeto de uma grande organização que levava 3 anos para 6 meses, é porque eu estou querendo validar aquela hipótese mais cedo, certo? Então, eficiência é como eu minimizo o tempo que eu faço as coisas. Então, eu acho que, obviamente, com qualidade e assim por diante. Mas eu acho que essa é um pensamento super importante de o quanto estamos minimizando esse tempo. E aí, fazendo uma reflexão sobre essa fórmula, eu acabei criando um diagraminha, assim, que ele mostra mais ou menos assim, né? Todo mundo fala muito que quer buscar eficácia. Eu quero eficácia, eu quero eficácia, eu quero eficácia, eu quero fazer as coisas certas. Aí eu brinco e falo assim, ótimo. Mas antes de você atingir a eficácia, você está refletindo sobre o tamanho do lote, sobre o tamanho das iniciativas. Então, assim, tem a palestra do Paulo, tem os conteúdos do Paulo, né, do Caroli, que fala muito sobre o conceito de produto mínimo, produto mínimo, produto mínimo. No fundo, a essência é reduzir o tempo que a gente tem entre ter uma ideia e validar essa ideia com quem é cliente. Qual é esse escopo mínimo de funcionalidades, de recursos que a gente pode oferecer? Lote pequeno. Com o lote pequeno, a gente diminui risco. Aí a gente consegue, com um risco pequeno, ser mais eficaz, validar mais cedo as coisas com quem é cliente. Quando a gente tem um lote pequeno, a gente consegue reduzir dependência. Reduzindo a dependência, a gente reduz o risco e a gente consegue, assim, ser mais eficaz. Quando a gente reduz o tamanho do lote, a gente consegue ter feedback mais cedo de quem é cliente. E tendo feedback mais cedo de quem é cliente, a gente aumenta a chance de ser eficaz, certo? E aí tem uma última perspectiva que é, sem boas práticas de engenharia de software, dificilmente a gente vai conseguir ser eficaz. Então, eu brinco que assim, né, tem muito produto ruim que a gente usa, principalmente produtos de aplicativo e coisas do gênero. E aí é um sofrimento para essas empresas elas conseguirem lançar novas versões do aplicativo, porque é tanta gambiarra, né, lá no Nubank a gente usa o termo rataria, é tanta rataria que fica difícil a empresa conseguir entrar em ciclos de validação, em ciclos de feedbacks curtos. Então eu digo que é sim importante a gente pensar em boas práticas de engenharia de software, porque isso vai ajudar a gente a reduzir risco, vai ajudar a gente a aumentar feedback, e isso vai fazer com que a gente chegue na tão querida e procurada eficácia, certo? Eu acho que esse é um diagrama de reflexão assim, que ajuda demais a gente a entender por que é importante ser eficiente. E aí fica, né, obviamente, uma sugestão de um livro super interessante que foi lançado no finalzinho de 2018, que é o Accelerate, que assim, é um livro que foi uma tese de doutorado da autora principal. E esse livro, ele consegue mostrar o porquê que uma gestão Lean, que fala sobre limitar trabalho em progresso, ter gestão à vista, ter feedback daquilo que está sendo produzido, que está sendo entregue para quem é cliente, e ter processos leves de aprovação, ajudam a melhorar a cultura organizacional, a ter entregas de software com melhor performance, e acho que isso é incrível, a ter menos burnout.
Então, a autora, ela faz toda uma defesa sobre esse assunto, e aí eu sempre brinco assim, tem muita gente que pergunta, Albino, a empresa tem que ser eficiente para conseguir ser ágil? Aí eu falo assim, pergunte para as pessoas que entregam dentro da sua empresa, para saber se elas estão felizes ou não. Porque se elas não estiverem felizes, é porque provavelmente elas estão sobrecarregadas. Se elas estão sobrecarregadas, é porque aquilo que está sendo feito dentro da empresa não está com tanta eficiência. Então, acho que é isso. Assim, a reflexão que eu queria deixar para vocês nesse diagrama é essa. Eficiência ajuda, inclusive, a reter pessoas. Certo? Então, acho que é um ponto aí que eu queria deixar. E agora, fechando mesmo, prometo para vocês, eu queria fazer aqui uma propaganda do blog, né, do texto que estava na revista, que é uma visão organizacional sobre as métricas. E aí, hoje, Rafael falando, eu tenho tentado esquematizar métricas em 4 domínios. Isso foi muito inspirado pelo que o Rodrigo Toledo escreveu há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que ele chamou de os 4 domínios da agilidade. E aí, essencialmente, o que o Toledo propôs na época foi de nós pensarmos a agilidade na ótica de negócios, na ótica de fluxo, na ótica de pessoas, na ótica técnica, de qualidade, ele usa o termo qualidade. E aí eu tentei dar uma nova roupagem dizendo o seguinte, então a gente tem uma perspectiva do negócio. E o que a gente tem que olhar de métricas quando a gente está olhando para o negócio? É receitas, custo, manutenção de receitas ou novas receitas, certo? Então, na essência, é como a empresa ela está conseguindo fazer com que o motor do modelo de negócio delas esteja saudável, tudo bem? Então, acho que é isso, assim, colocar sensores dentro do modelo de negócios da empresa vai ajudar demais ela a saber se ela sobrevive àquilo que ela está vivendo hoje. Talvez não seja o suficiente para ela sobreviver ao futuro, à concorrência e tudo mais. Mas minimamente ela vai ter sensores para saber a saúde dela, do negócio agora. E vocês, como pessoas que fazem parte dessas organizações, vão poder justificar o porquê que vocês estão fazendo os trabalhos de vocês. É muito simples. Quando um time sabe a métrica de negócio que está sendo mexida, ele sabe dizer, olha, essa iniciativa vai ajudar a empresa a, por exemplo, aumentar receitas no portfólio de produtos que ela tem hoje. Essa iniciativa vai ajudar a empresa a reduzir custos de infraestrutura ou da operação dela hoje. Então, eu acho que é isso. A gente tem que falar de negócio, gente. A gente está num núcleo aqui de agilidade para o negócio, certo? Então, a gente não pode deixar de olhar para essa perspectiva. A segunda perspectiva é uma perspectiva de processo. E aí, gente, aqui é muito aquilo. 2 perspectivas ou 2 métricas muito básicas. É entregas frequentes e redução do tempo que a gente tem levado para fazer as entregas. Então, na essência, a empresa ela tem cadência e ela está conseguindo encurtar o ciclo de feedback. Por quê? Quanto mais curto o feedback, mais rápido ela sabe dizer se ela está indo no caminho certo ou não. Certo? Então, assim, quando as pessoas falam para mim, Rafael, nós estamos aqui com programas de 12 meses. Aí dá aquele arrepio. Eu falo assim, gente, 12 meses é muito tempo no mundo que a gente está vivendo. Principalmente se você tem um tipo de serviço ou produto que é sensitivo a cliente. Assim, é muito tempo. Então, eu acho que ter processos, como eu disse, com cadência e tempo curto, vai ajudar você a estar mais próximo de quem é cliente. Terceira perspectiva é uma perspectiva de pessoas. E aí eu tenho recomendado muitas pessoas a colocarem sensores e métricas para saberem satisfação, saberem engajamento dessas pessoas. Por quê? É muito mais barato você reter alguém do que você ter que ir ao mercado contratar alguém, certo? Então, eu brinco assim, né? As pessoas às vezes falam assim, pô, Albino, você está sendo muito pragmático. Não, é óbvio que a gente quer criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem, se sintam conectadas com o propósito. Mas a gente tem que olhar também que não está fácil contratar pessoas. E contratar pessoas que se encaixem com os desafios que existem dentro das organizações. Então, métricas para esse olhar de pessoas é justamente em como a gente está conseguindo ouvir as pessoas para mantê-las dentro da organização, certo? Então, acho que essa aqui é uma ressignificação de como a gente traz os instrumentos lá de pesquisa de clima e avaliações de performance. E a última perspectiva aqui é a técnica. E aqui eu trouxe 5 métricas básicas, que é frequência de publicação, taxa de reversão ou rollback, a questão do tempo de recuperação, a cobertura de testes e a proporção de documentação que está sendo disponibilizada. Na essência, o que eu gostaria é que vocês refletissem se as empresas de vocês estão sendo resilientes, tecnicamente falando. Se elas não ficam, por exemplo, 10 horas fora do ar. E essas 10 horas, quando a gente volta para o negócio, a gente consegue quantificar isso, certo? Então, assim, né? Acho que
Hashtag fica a dica, não negligencie o aspecto técnico. Se vocês quiserem ter uma outra forma de enxergar essas métricas, organizacionalmente falando, tem um outro livro também que eu recomendo bastante, que é o Project to Product, que assim, é um livro, acho que ele é de 2018, se eu não estou enganado. Foi um livro que foi interessante porque ele aconteceu dentro de um caso específico e o autor criou esse modelo. E aí, essencialmente, o modelo dele tem métricas de fluxo e métricas de resultado de negócio. Então, velocidade, que seria cadência, eficiência, que seria tempo, o flow time seria os tempos de resposta, e a carga seria se você está lidando com muito problema ou muita demanda de valor, assim, como está esse equilíbrio. E aí, a nível de métricas de resultado, se está conseguindo gerar receita, reduzir custos, fazer com que as pessoas estejam, né, satisfeitas, felizes, se você está conseguindo entregar um produto de qualidade para quem é cliente. E aí ele sugere no livro você distribuir essas métricas em funcionalidades, defeitos, riscos e débitos técnicos. Então, assim, é só uma outra forma, só que para quem está naquela jornada de, Albin, tá difícil convencer as pessoas a pensar em produto aqui da empresa, talvez possa ser um livro legal. E as métricas, o toolkitzinho básico de métricas que o autor sugere, são essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, finalizando, eu acho que, assim, mensagens principais. Tenham instrumentos para analisar a organização de vocês. Tem uma frase muito interessante que sem métrica, a gente não consegue avaliar o nosso estado atual. E a gente não sabe dizer o que a gente precisa melhorar, certo? Então, acho que essa é a primeira reflexão. A segunda interage com quem é cliente. As métricas de satisfação, as métricas de performance, as métricas do resultado do negócio, elas só acabam fazendo sentido se nós estamos nos sensibilizando com as pessoas que são clientes. Garantindo que aquilo que a gente está oferecendo de produto ou serviço está resolvendo um problema real, certo? Então, o que eu vejo muito, principalmente em organizações tradicionais, elas se descolarem de quem é cliente, ficarem, assim, totalmente enviesadas pelo resultado operacional, o resultado de negócio hoje, e aí elas estão perdendo muitas dessas pessoas clientes para essas empresas satélites que começam a surgir, as startups, as empresas substitutas e assim por diante. Então, interage com quem é cliente para você poder trazer ainda mais significado para as métricas. Escute os dados de mente aberta. Então, de novo, tentem tirar um pouco daquele viés dos dados. Assim. Isso é difícil, gente, porque geralmente quando a gente bate o olho no gráfico, a gente já quer tirar uma decisão. Tem um livro super legal que é o Rápido e Devagar, o Pense Rápido e Devagar, do Kahneman, que ele fala muito sobre isso, nosso sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 ele é muito direto. Olhei para o gráfico, opa, tá ruim, opa, tá bom. Então, assim, antes de chegar à conclusão, fala assim, o que eu posso perguntar para esse gráfico? O que eu posso perguntar para essa métrica? Qual é o problema que eu quero resolver analisando essa métrica? Certo? Então, eu acho que isso demanda esse cuidado, né, de olhar para os dados de um jeito sem julgamentos. Promova pequenos lotes. De novo, agilidade tem a ver com feedbacks constantes. Sem isso, gente, a gente está falando que a gente está sendo ágil só da boca para fora. Certo? Acho que essa é a grande qualidade quando a gente está falando de agilidade para o negócio. E eu acho que uma última reflexão avalie os resultados mais do que as entregas. Então, no fundo, é um pouco daquilo. Não criem aquela cultura de mais entrega, sem dizer e sem refletir se aquilo que está sendo feito está impactando o negócio, certo? Eu acho que é isso. Precisamos conversar sobre negócio quando estamos falando de agilidade para o negócio. Aí tem uma frase que está lá, inclusive no post, que eu gosto bastante, que ela fala assim, né? A métrica, o número ou o fato, ele ajuda as pessoas a reduzir as assimetrias existentes nas suas relações e a construir um denominador para gerar alinhamento e aprimorar a tomada de decisão. Então, o que eu queria que vocês refletissem sobre essa frase aqui é mais ou menos assim. Sem número, as conversas dentro das organizações, elas ficam meio que conversas de louco. Eu acho. Ah, eu acho porque eu sou diretor, eu acho porque eu sou gestor, eu acho. Todo mundo acha. A partir do momento que a gente traz o número para a mesa, a gente gerou esse denominador comum. E aí, a pergunta que a gente tem que começar a fazer é: o que podemos fazer para que esse número possa ser melhor? Entre todas as pessoas que estão aqui dentro dessa sala, certo? Então, eu acho que com essa frase, eu fecho aqui a explanação. Gostaria muito de agradecer a paciência de vocês. Eu deixo os meus contatos aqui, né? Esse linkzinho aqui eu mando no chat já para vocês, é o link desses slides, então para quem quiser ter acesso a eles, fica aí. E acho que a gente tem aí uns minutinhos ainda para poder conversar. Muito obrigado pela paciência.
eu sabia que a gente tinha que marcar esse papo um pouco mais longo do que as palestras normais, né, que a gente faz aqui no Instituto. Normalmente a gente agenda 1 hora de bate-papo, e com você acho que eu já estava prevendo que a conversa ia ser boa, que iam ter muitas perguntas, já tem um monte aí no Q&A, e felizmente a gente agendou um pouquinho mais de tempo, né, 1 hora e meia, então a gente tem um pouquinho aí a mais para a gente conversar e responder possivelmente aí todas as perguntas. Bom, Albino, eu na verdade, eu que agradeço, né, toda a riqueza, né, de informações que você está trazendo aí para a gente, e eu me sinto muito privilegiada de estar nesse lugar aqui que eu estou, tendo a oportunidade de conversar com pessoas tão brilhantes como você e como todas as outras que passaram aí pelo Instituto ao longo do ano. E para mim é um privilégio, né? Além de todo o aprendizado que chega aqui para mim, para todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvir todos vocês, é porque assim, me encanta a possibilidade de buscar conexão entre os assuntos, sabe? Assim, entre o que você está trazendo, entre o que o David Snowden trouxe, entre o que Alexandre Magno trouxe, o que a Cynthia Curtis trouxe, e a gente vê que todas as mensagens, elas convergem a algo que, de fato, verdadeiramente importa nas organizações para que elas tenham mais agilidade de negócio, né? Então, você trouxe aí algumas informações para a gente, né? Algumas mensagens que, por trás disso, tem uma necessidade de aprendizagem muito rápida, né? Eu acho que muito do que você falou, né? Você trouxe a questão do MVP lá do Carole, de ciclos, de lotes pequenos, então, tudo para que a gente possa aprender mais rápido e para que a gente possa diminuir esses riscos e potencializar os resultados de negócio, né? Nas mensagens que eu gostei muito das mensagens que você trouxe lá no começo, e que você trouxe, né? E que no fundo eu acho que aquelas mensagens elas querem dizer o seguinte: olha, não são as métricas que importam, é a forma como você lida com elas, né? Então a primeira mensagem que você trouxe, ela fala da interpretação, né? Então dedique esforço a interpretar aquilo que as métricas estão trazendo, né? Segunda mensagem que você trouxe relacionada ao contexto, né? Que eu lembrei muito das falas do David, do próprio Alexandre Magno, da Cynthia Curtis, né? O contexto é que significa, né? O que as métricas estão dizendo para a gente. Então, a gente precisa considerar esse contexto, precisa dar atenção para o contexto. A gente não pode isolar essas métricas do que está acontecendo no contexto que a gente está vivendo. E isso só o ser humano pode fazer. A interpretação, a contextualização, a significação é uma atribuição do ser humano, né? A tecnologia nos ajuda muito, mas felizmente ela não consegue nos substituir em tudo, né? A gente tem essa sorte de ter alguns atributos humanos que são só nossos, né? As máquinas nunca vão conseguir nos substituir. E eu gostei muito do terceira mensagem que você trouxe relacionada ao convite ao diálogo. Foi assim que eu interpretei essa mensagem, né? Quando você tem uma métrica negativa, saiba fazer perguntas sobre hipóteses que convide o outro a dialogar com você e a buscar soluções, e a buscar alternativas. Não é nem soluções, é hipóteses, né? A buscar alternativas que possam ajudar o negócio. Porque se aquela métrica for usada como uma forma de julgamento e de punição, você interrompeu o ciclo que poderia ajudar o negócio. Então, isso me encanta muito, né? As suas palavras e a forma como você traz o tema de métrica. Primeiro, porque ela tem uma conexão muito grande com todos os outros temas que a gente trouxe para o Instituto ao longo do ano. Então, faz muito sentido. E segundo, porque você traz na sua mensagem a importância do que o ser humano faz com as métricas, né? A métrica por si só, ela não significa muita coisa, mas a significação dela e a conexão com ela significada por nós é que vai fazer a diferença. Então, desculpa a minha síntese alongada, né? Mas eu não posso deixar me contendo durante a sua apresentação de ansiedade para poder compartilhar todas as mensagens e a forma como elas chegaram até a mim.
Então, mais uma vez, obrigada. Eu vou deixar você agora, né? Se você quiser fazer algum comentário em relação à minha interpretação sobre o que você trouxe, fica à vontade. Mas eu queria deixar você à vontade aí com o Q&A. Tem muita coisa aí chegando para você e que as pessoas estão, com certeza, ansiosas para ver as respostas que você vai fazer para elas sobre essas questões que elas levantaram. E eu acho assim, Tatiana, eu acho incrível essa síntese muito, muito bem encadeada sobre o conteúdo, que ela realmente mostra, acho que essa sensibilidade com relação ao número. E aí eu até tenho conversado com algumas pessoas próximas a mim, assim, do quanto aquilo que nos molda quando nós somos mais novas e novos, assim, principalmente dentro do processo de educação, porque eu acho que a escola, ela acaba sendo, acho que a nossa primeira instituição formal, vamos dizer assim, né, onde nós temos que criar relações, onde nós temos pressões com relação a entregas, nós temos conhecimentos que precisam ser absorvidos para conseguir continuar ali evoluindo dentro de uma trilha de aprendizagem e assim por diante. E aí, o peso que é dado para o número, e aí entra muito a perspectiva da métrica, vamos dizer assim, de sucesso, que é a questão das notas, né, no final do ano, para justamente dizer o quanto você está aprendendo ou não, ela começa ali uma relação que ela vai desde essa ideia que você falou de, talvez eu não vá, por exemplo, falar uma nota ruim que eu tirei para minha mãe ou para o meu pai, porque isso é punitivo. Nossa, se eu não conseguir recuperar e decorar um determinado conteúdo, eu não vou conseguir passar de ano, por exemplo, e aí isso interrompe um ciclo, né, de metas que são estabelecidas ali dentro da minha vida inicial. Então, eu acho que quando a gente consegue desassociar essa ideia de dicotomia entre bom e ruim do número, e sim dizer, olha, isso aqui é um feedback que você está recebendo. Então, como você consegue interpretar esse feedback? E aí essa sua fala ela foi incrível porque é a partir do feedback que eu vou começar a gerar soluções criativas, que eu vou começar a gerar senso de propósito, que eu vou começar a gerar senso de consciência das pessoas, né? E aí eu começo a desconstruir, por exemplo, aqueles dentro do universo mais ali acadêmico, né? E principalmente ensino fundamental, ensino médio, aqueles mecanismos que a gente sabe que não são nem um pouco produtivos, do tipo da cola, do tipo, sabe, de você... Então, assim, se a gente quer realmente criar pessoas que consigam estruturar problemas, a gente precisa dar a elas a autonomia delas conseguirem enxergar aquele número e interpretar aquele número conosco, assim. Então, eu acho que isso é assim, né, é uma provocação que eu tenho feito muito, principalmente porque a gente pensa nas novas gerações e tudo mais, que, assim, a escola, ela prepara, de alguma forma, as pessoas que vão para o mercado de trabalho no futuro. Então, eu acho que assim, a gente tem que começar a ressignificar ali, né, na base, como interpretar isso. Totalmente. E é ali na base, né, Albino, que você começa a criar a relação dessas pessoas com todos esses temas, né? Então, ali você já pode começar a estimular uma relação de amizade com essas métricas, né? Para que aquilo possa ser um instrumento de ajuda, né? De evolução, de autoanálise, e não de, poxa, aquilo está me julgando, né? Então, a gente fala muito isso na comunicação não violenta, e que vale para tudo, né? Então, a nossa comunicação, né, conforme a gente vem sendo moldado e ensinado, ela é muito orientada a classificar as coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso é mal, isso, sabe? E a gente vive em contextos que são dinâmicos. A gente muda o tempo inteiro, as coisas mudam o tempo inteiro, então a gente não pode classificar de forma estática coisas que estão mudando o tempo inteiro. Então, a nossa forma de se comunicar com essas coisas dinâmicas, ela também tem que ser dinâmica. Ela também precisa passar uma mensagem que aquilo é algo pontual e que aquilo pode ser muito bom para trazer um próximo momento melhor do que aquele. E aquilo tudo é dinâmico. Então, para mim é fantástico ouvir você falar sobre um tema de métricas, que é um tema tão
pragmático, né? Tão, de uma forma, né? Uma mensagem por trás tão humana, tão diferente e de fácil conexão com outras mensagens que foram trazidas aqui para a gente. Então, vamos deixar você, se me deixar conversando aqui com você, eu vou tomar todo o tempo das perguntas das pessoas, eu não quero fazer isso. Então, eu vou deixar você à vontade, Albino, não sei se você prefere que eu facilite para você, ou se você prefere você mesmo ler as perguntas, você que decide. Se você puder facilitar, eu agradeço, eu agradeço. Prefere? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira pergunta do Demerson, não sei se é Demerson ou Demerson, desculpa se eu estiver falando o seu nome errado, Neves. Rafael, você deve falar sobre isso, mas qual a sua opinião sobre estimativas? Você usa story points, horas, números de itens? Tem algo contra ou a favor alguma dessas estimativas? Boa. Eu acho que assim, essa pergunta do Demerson é muito interessante porque ela acaba meio que trazendo assim, né? Estimativas, eu acho que elas por si só, elas têm um alto nível de incerteza. E aí quando a gente começa a lidar com esse alto nível de certeza, qual que é o mecanismo para a gente tentar reduzi-lo? É dar visibilidade. Então, o que eu tenho sugerido para as pessoas? Se você tiver a oportunidade de não trabalhar com estimativas, faça-o. E aí, então beleza, então agora eu não preciso passar prazo, tá todo mundo livre, tá tudo solto. Não. É mais ou menos assim. Ao invés de você falar sobre quando você acha que você vai entregar alguma coisa, você estabelece com as pessoas que vão consumir aquele seu produto ou serviço quando elas esperam receber aquilo. Então, aí o que a gente está fixando a nível de restrição aqui? O tempo. Então a gente está falando assim, olha, vocês vão ter 3 meses para entregar algo, vocês vão ter 6 meses para entregar algo. Aí, a grande reflexão que fica é o que vamos entregar em 3, o que vamos entregar em 6 meses. E aí eu acho que é um pouco desse jogo, né, de você conseguir reduzir escopo, gerir esse escopo, e para você conseguir gerar uma entrega que de fato gera algum tipo de resultado. Aí quando eu falo da visibilidade, por que eu estou falando que estimativa, eu prefiro a visibilidade do que a estimativa? Porque a partir do momento que você se comprometeu com aquele prazo de 3, 6 meses, você começa. Semana 1. Como está a nossa cadência? Estamos conseguindo entregar ou não estamos conseguindo entregar? Opa, não estamos conseguindo entregar. Tudo bem, primeira semana, a gente está ali se acostumando. Segunda semana, e aí? Ainda também não teve cadência. Já liga um sinalzinho de alerta. Porque olhando um pouco para aquilo que você tem como compromisso, já foram 2 semanas. E isso pode ser muito representativo ainda em cima do tempo que você tem. E aí, não é você ficar escondendo essa informação e falando assim, nossa, meu Deus, não entregamos nada em 2 semanas e tal. É você trazer para a mesa as pessoas que, de alguma forma, vão consumir aquele produto ou serviço, aquele projeto, e falar, olha, aconteceu isso nessas 2 semanas, a gente não conseguiu entregar por conta disso, nosso plano de ação está sendo esse. A gente tem como ideia, nessa 3ª semana, conseguir matar isso, que são habilitadoras para a gente poder seguir e tudo mais. Então, perceba que, ao invés da gente ficar naquela relação totalmente de desconfiança de alguém que fez uma estimativa totalmente no chutômetro versus uma relação onde a gente está embarcando as pessoas para consumir e participar do processo decisório daquilo que está acontecendo, a gente muda isso, a gente muda a relação. Então, eu sempre digo assim, se puder não falar de estimativas, ótimo, mas isso não vai te tirar a necessidade de mostrar o que está acontecendo. Aí falando sobre story points, assim, eu, particularmente, não gosto de story points. Quem me conhece sabe que, assim, é um tipo de... Eu gosto até de usar esse termo, referência. Para mim, não é nenhuma métrica. Por quê que é uma referência? Porque cada time pontua de uma maneira, cada time define o que é 1, o que é 2, o que é 3, o que é 5, o que é 8, o que é 13, 21, dentro daquele contexto. E aí, o que eu vejo as pessoas distorcendo com relação aos story points? Elas colocando dentro dessa referência uma medida de capacidade de entrega. E aí, quando eu vejo alguém dizendo assim para mim, olha, Albino, estamos entregando 30 pontos por sprint. Aí eu olho assim e falo, tá, por um acaso, você acha que existe o risco do time estar jogando em cima dessas estimativas por pontos? Tipo assim, o time está sendo cobrado por atingir essa meta de 30 pontos por sprint? Então, essa é uma primeira reflexão que eu coloco com relação a story points. A segunda que eu coloco é mais ou menos assim,
vocês acham que o time está usando uma mesma régua para estabelecer o que é 1, o que é 2, o que é 3, o que é 5? Ou está sendo muito focado na opinião daquela pessoa que tem mais capital social do grupo, certo? E aí aquela pessoa falou, é 3, então todo mundo é 3. É 5, todo mundo é 5. Então, eu costumo dizer que assim, eu prefiro, ao invés de falar de story points, falar de vazão por item. Então quantos itens por semana foram entregues? Quanto tempo a gente levou para entregar cada item que foi entregue dentro desse ciclo? Então, a gente tira essa abstração de story points e traz para o concreto, que é tempo e quantidade. Aí, o que eu acho que é o meu último comentário. Pô, Bino, a gente gosta de usar story points para fazer, por exemplo, análises de risco, de complexidade e coisas do gênero. Se estiver funcionando dentro do seu contexto, continue usando. Eu acho que a ideia aqui não é julgar nenhum tipo de ferramenta. Mas eu acho que, no fundo, é super importante a gente entender o que story points está significando. E aí, geralmente, as pessoas elas gostam de jogar com story points. Eu brinco que dar aquela, né, vamos dar aquela inflada nos story points e tudo mais. E assim, acho que aí a gente começa a distorcer e entrar naquele sentimento de medo que a gente falou na talk hoje. Assim. Muito bom, Albino. Isso aí. O Demerson trouxe no estimates. É isso, Demerson, é isso. Legal. Vamos lá. Próxima pergunta é da Célia. Sou estudante de ciências biológicas. Como eu poderia usar na minha área ou apenas na área de negócios? Eu imagino que ela esteja falando do tema de métricas como um todo. Boa. Aí, eu acho que assim, né, as conexões que eu gosto de fazer com diferentes áreas com relação às métricas eu acho que capacidade produtiva, então quantidade de itens entregues, tempo que a gente tem levado para fazer as coisas, são métricas que podem ser abstraídas para qualquer contexto, assim. Porque todo mundo precisa saber o seu ritmo e todo mundo precisa saber o tempo. Então, se você, por exemplo, está lidando com aquele tipo de pressão, nossa, tem que entregar mais relatórios, por exemplo, de análises dentro da área de ciências biológicas. A primeira atitude que eu sugeriria era, qual é a minha capacidade atual? Quantos relatórios eu consigo entregar por semana, ou por quinzena, ou por mês? Quanto tempo eu tenho levado para construir cada um dos relatórios? Então, eu acho que essas métricas ligadas à eficiência, elas ajudam demais a gente a conseguir conectar isso com o nosso dia a dia ali de operação, de deixar o fluxo mais otimizado. Quando a gente está olhando para as métricas mais voltadas para negócio, eficácia, é como você consegue traduzir o impacto do seu trabalho em cima daquilo que você, né, tem como propósito. Então, por exemplo, numa pesquisa, né, eu acho super interessante quando você consegue sair ali com um artigo que mostra que determinado consumo de um tipo de alimento, ele vai deixar as pessoas mais saudáveis. Assim. Então, acho que o impacto, né, e aqui nesse sentido é um impacto social do seu trabalho, pode ser uma boa métrica como você conecta isso com aquilo que você está desenvolvendo. Então, eu só queria até, Tatiana, trazer um exemplo muito prático aqui, que foi a escrita do livro, né? Porque eu não cheguei a comentar, mas eu escrevi um livro em 2017, publiquei um livro em 2017, né? Sobre métricas. E aí foi meio que assim um processo, casa de ferreiro, espeta de ferro. Então, todos os capítulos eu media. Eu tinha lá o propósito do livro, eu tinha um mapa mental, fiz tudo, tipo, lindo, maravilhoso. Aquele planejamento maravilhoso, né? E aí eu falei assim, pô, beleza, mas se é um livro de métricas, eu preciso medir. Então, cada produção, eu tinha o lead time, o tempo que levou. Aí, só para vocês terem uma ideia, o primeiro capítulo eu levei 3 meses, entre escrever, receber feedback da revisora, e voltar, e pá e tal. A hora que eu vi isso, eu fiz uma intro-retro, que foi assim, falar, Rafael, se você ficar 3 meses por capítulo, se você está falando que seu livro tem 7, você é um cara que não gosta de escrever 3, 4 capítulos ao mesmo tempo, que é um de cada vez, você já tem aí uma projeção de quanto você vai entregar esse livro. Aí eu falei assim, vou fazer aqui lições aprendidas, o que eu vi que funciona, o que não funciona e tal, e vou reestruturar minha cabeça e o modelo que eu vou usar de escrita para o próximo capítulo. Aí, beleza, segundo capítulo já reduziu para 45 dias. Falei, opa, metade. Aí o terceiro já caiu para 30 dias. O quarto ficou em 25 dias. E aí começou a ficar uma constante de 20 a 25 dias. Então, o que eu estou querendo dizer só aqui é que se eu não tivesse essa sensibilização de medir, eu não saberia fazer essa autocrítica. Né? E aí eu entraria no fluxo de ficar passando muito tempo fazendo o livro. Muito bacana. E é bacana que você
você comentou isso, né, para dar, até acho que complementa a resposta para a pergunta da Célia, né? Então, é algo que quando você internaliza, você pode usar para qualquer coisa, porque é um instrumento de evolução, né? E qualquer coisa que você faça, você pode evoluir, né? Então, você pode usar qualquer coisa. Muito bacana. Vamos lá, a próxima pergunta é do Jonathan Luiz. Rafael, você acredita que as empresas que adotam agilidade ainda medem eficiência e produtividade baseadas no tempo que as pessoas empregam em uma determinada tarefa, sem levar em consideração quanto de desperdício foi evitado nesse processo? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma que isso acontece ainda, principalmente em empresas que estão no processo de transformação. Isso é super comum de acontecer. Eu acho que faz parte do ciclo evolutivo de ressignificar as métricas. O que eu gosto de trazer para as pessoas gestoras, principalmente diretoras, é o seguinte: se elas continuarem medindo dessa forma a eficiência, elas vão continuar tendo os mesmos resultados. Então, mas os desperdícios vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar jogando em cima dos números. E aí tem uma frase do Golder que eu gosto muito, assim, eu não sei se eu vou tatuar ela ainda, mas enfim, mas é uma frase assim, diga como me medes que eu direi como me comporto, certo? Então, no fundo, eu acho que se a gente quer quebrar esse ciclo de ineficiência, a gente tem que mudar as métricas. Mas o que eu vejo de empresas ainda apontando horas trabalhadas em cima de, né, das atividades e tal, isso assim, acho que faz parte de um processo evolutivo, não se, né, digam, nossa, martirizem, falando, nossa, não, na minha empresa é assim e tal. Acho que é um processo evolutivo. O que eu coloco como um contra-argumento? Peguem isso que a gente tem discutido aqui e tentem fazer experimentos dentro das empresas onde vocês estão. Fala assim, poxa, ô pessoa gestora, você topa testar um novo jeito de medir trabalho? O que você acha dessa, tá aqui uma abordagem que faz isso, isso e isso, vai te dar essas respostas, vamos testar? Então, eu acho que esse lado proativo também de conseguir sugerir coisas, eu acho que pode ajudar demais a quebrar um pouco dessa filosofia que vem aí do século passado de gestão de eficiência. Assim. Com certeza, Albino. E eu acho que assim, você ficou num ponto muito bacana, né? Eu acho que se cada um se colocar nesse lugar de possível agente de transformação de um mundo organizacional novo, de alguma forma, trazendo pequenas possibilidades de experimentos nos seus contextos, um dia pode ser que a gente tenha um mundo organizacional diferente. É muito mais possível se cada um de nós tentar, com pequenos experimentos, como você sugeriu, pequenas mudanças no seu contexto, do que se a gente ficar esperando, né, que essa mudança surja quando algum CEO de uma nova geração vá com uma cabeça diferente. Então, acho que cada um de nós pode provocar essa mudança, né? Então, muito bacana essa dica que você deu. E a próxima pergunta agora é da Laís. Rafael, no conceito de lead time, em qual momento inicia a contagem desse tempo? Eu costumo dizer, Laís, que o tempo ele começa a contar a partir do ponto de comprometimento com quem é cliente. Então, é mais ou menos assim. Se você disse, faremos essa iniciativa, isso já gerou expectativa em quem é cliente. Então, o lead time começou a contar. Não é quando você começou a construir aquela iniciativa, né? Aquela coisa assim, não, ficou lá na fila, esperando. Aí, quando o time teve tempo, puxa, e aí começa a contar o lead time. Por que não é isso? Porque, geralmente, quando a pessoa ela gerou a demanda e você se comprometeu com aquela necessidade, é porque ela conectou aquela iniciativa com alguma hipótese de negócio que ela queria mudar. Então, é um faturamento que ela estava querendo crescer, algum custo que ela estava querendo cortar. E aí, eu acho que isso é super interessante, porque nos ajuda a entender, né, que é do tempo total de feedback que a gente deveria observar o lead time, gerenciar o lead time, e não apenas dentro das etapas de desenvolvimento. Então, quando a gente fala sobre visão sistêmica, é porque a gente está olhando o sistema como um todo da organização, da cadeia de entrada até a cadeia de entrega. E aí eu acho que isso, Laís, assim, é super comum as pessoas fazerem essa pergunta, e é super comum as pessoas me responderem assim, pô, Bino, não, aqui na minha empresa o lead time para de contar quando a gente entrega em ambiente de homologação para as pessoas usuárias. Eu falo assim, não, você está perdendo a oportunidade de mostrar que existe um problema na homologação, porque está levando muito tempo lá. Então, assim, não tenha medo de perceber que o lead time dentro das suas etapas
tendo essa visão sistêmica, ele pode estar sendo alto demais. Aí a pergunta seguinte que eu te faço é como, a partir do momento que você conhece quais são os gargalos sistêmicos, você começa a pensar em melhorias para esses gargalos. Eu acho que essa é a resposta. Joia, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Josemar. Albino, implementar ágil do jeito certo é a grande busca que nós, agilistas, procuramos no dia a dia. Na sua visão, quais são as métricas que realmente farão a diferença para a alta gestão? Ótimo. Eu acho que, assim, Josemar, se é o Josemar que eu estou imaginando, é o Josemar que estava lá no Scrum São Paulo também, é o Josemar que participa aqui, né? Eu acho que é ele. Josemar Santos. Josemar, boa. E aí, Josemar, eu acho que o ponto interessante sobre essas métricas que importam para a alta gestão, quando a gente olha para o modelo de negócios da empresa, que aí a gente olha para o modelo econômico, que fala sobre custos, receitas, a gente olha para o modelo de relacionamento com clientes, que a gente fala muito sobre canais que estão sendo utilizados, eficiência desses canais, os tipos de canais. Eu acho que isso acabou sendo, né, métricas importantes para serem levadas em consideração. Quando a gente olha para métricas da proposta de valor, que é aquilo que a empresa se compromete a entregar, né, para as pessoas que são clientes, então satisfação da proposta de valor, a questão de realmente crescimento em cima daquilo que é proposto como valor. E quando a gente olha para o modelo de operação, que é muito essa perspectiva de otimização de recursos e processos dentro da empresa, eu acho que essas métricas, né, você ter sensores dentro dessas perspectivas que eu estou falando, elas são aquilo que a alta gestão elas têm como expectativa. Então, assim, né, eu sempre brinco que não adianta falar, lead time está pequeno, tá? Isso aí, para mim, assim, é só você dizer, estamos sendo mais eficientes. Aí, a segunda pergunta é, dentro desses componentes que eu falei do modelo de negócio, como você conecta que você está conseguindo entregar mais rápido? Eu estou validando hipóteses mais cedo do aplicativo, ótimo. E fazendo isso, nós estamos conseguindo migrar mais pessoas da central para o aplicativo, ótimo. Isso está fazendo com que as pessoas elas fiquem mais satisfeitas com a resolução dos problemas, ótimo. Esse é o racional que eu acho que essas pessoas executivas elas têm como expectativa. Pelo menos com todas que eu converso, não é só você falar de eficiência. Então, você precisar conectar isso com o modelo de negócio. E acho que a abstração mais simples que tem é a abstração que o Osterwald criou lá no Business Model Generation, né, que eu acho que é aquela que tem o Business Model Canvas, que eu acho que assim, é o jeito mais simples de você falar onde você está impactando a empresa. Assim. Aí eu queria só colocar uma observação antes de fechar, que é com relação à inovação, né? Porque quando a gente fala muito de modelo de negócio, a gente está falando muito do hoje, é o que a gente entrega hoje, do que a gente faz hoje e assim por diante. E aí, Josemar, eu acho que as conversas, principalmente para as pessoas executivas, e eu tenho tentado trazer isso muito, como nós conseguimos criar, por exemplo, métricas que nos tragam o número de experimentações que estamos fazendo, o impacto dessas experimentações dentro de novas bases de clientes e não nas bases de clientes que a gente tem atualmente, a questão de como o mercado está conseguindo agir em cima desse movimento que parece estar acontecendo de digitalização. Então, assim, eu não negligencio também o lado das métricas de inovação. Elas são mais abstratas, elas são mais incertas, porque a gente está lidando com um contexto, né, às vezes caótico ali, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Às vezes a gente tem que investir para poder entender e sobreviver no futuro. Assim, né? Então, o que eu acho que minha última sugestão é métricas também ligadas a impacto futuro para a organização, elas acabam sendo insumos importantes, principalmente para a tomada de decisão de onde você investe energia, dinheiro, pessoas no hoje. Então, acho que essas seriam as duas perspectivas, a inovação e modelo de negócio como boas referências para as métricas, para as pessoas executivas. Bacana, muito bom, Albino. Gente, nós temos ainda 6 minutinhos. Nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, tem bastante, porque o Albino está respondendo e está chegando mais perguntas o tempo inteiro. Eu tenho tentado filtrar perguntas mais diferentes uma das outras. Então, a gente vai ter, acho que, talvez, tempo para mais uma. Queria só setar essa expectativa. Vou tentar selecionar aqui mais uma. E, Albino, como que as pessoas fazem para
que elas possam, né, tirar essas dúvidas sobre métricas. Você tem, antes da gente eu jogar a última pergunta para você, eu queria que você desse alguma dica, como que as pessoas que ainda têm essas perguntas aqui em aberto, elas poderiam fazer para sanar essas dúvidas sobre o tema de métricas. Boa, ótima dica, Tatiana. Eu sou muito ruim nisso, assim, de dar esses atalhos, assim. Muito obrigado por ter trazido. Tem uma comunidade no Meetup chamada Métricas em Contextos Ágeis, que é uma comunidade onde esse ano nós tivemos 12 palestras, 12 talks, que não foram talks dadas por mim. E isso que eu acho incrível, porque aí são pessoas que de alguma forma foram convidadas para falar sobre o assunto. E trazendo case, trazendo, enfim, conceitos e tudo mais. Então, se vocês entrarem no Meetup e procurarem sobre métricas em contextos ágeis, provavelmente vocês vão cair nessa comunidade. Essa comunidade, ela leva vocês, por exemplo, para um Telegram, que também foi criado em cima dela, onde vocês conseguem, né, jogar perguntas para as pessoas responderem. A gente tem meio que um modelo de auto-organização ali, as pessoas vão interagindo a partir do momento que elas têm um pouco de disponibilidade. E eu acho que tem uma outra dica que eu deixo também, além da comunidade do Meetup, que é de realmente vocês verem, por exemplo, as comunidades tanto do agilidade.org, que é um Slack muito usado aí para vocês tirarem dúvidas sobre esse assunto. E eu acho que, assim, né, continuarem participando dos eventos da comunidade, assim, né? Então, eu acho que esses seriam meio que os atalhos, assim. Comunidade de métricas, o Telegram, as palestras, assistam, porque tem muito conteúdo muito bom lá, assim, de pessoas incríveis, mulheres incríveis e homens incríveis e tal. E acho que esses seriam os atalhos. Legal. Vamos tentar responder mais uma perguntinha antes da gente fechar? Já tem alguns minutinhos. Vamos lá. Vou tentar aqui pegar uma que você ainda não tenha falado, Albino. Bom, tem uma aqui sobre o IP. Albino, na sua opinião, por que pessoas, times, gestores, etc., têm dificuldade para entender a importância de delimitar o IP de um time e equipe? Aí eu acho que a minha resposta é porque elas têm dificuldade de visualizar a quantidade de trabalho que tem em progresso. Então, eu costumo brincar que o trabalho do conhecimento é diferente, por exemplo, do chão de fábrica, que estoque é visível. Geralmente, no trabalho de conhecimento, estoque é invisível. Se você não tem um quadro para poder ver e mostrar que você está sobrecarregado, as pessoas vão querer empurrar mais trabalho, assim. Eu acho que essa é a dica. A partir do momento que você traz para a mesa para as pessoas visualizarem tudo que está acontecendo dentro da sua organização, do seu fluxo, tanto no nível mais micro, que é o nível time, até o nível mais abstrato, que pode ser um programa, que é composto por múltiplas equipes, você vai perceber que as pessoas começam a se sensibilizar. Aí, obviamente, tem aquelas pessoas que não acreditam naquilo que elas estão vendo e elas querem empurrar mais trabalho. Aí eu acho que a grande questão que eu digo com relação a isso é que se a gente não conseguir gerar esses tipos de instrumento, a gente não vai conseguir gerar o senso de sensibilização que não adianta jogar mais trabalho, porque se ele entrar aqui, ele vai levar muito tempo para ser feito. Então, qual é a minha segunda dica? Além de visualizar, mostra quanto tempo as coisas têm levado para serem feitas com aquele modelo de gestão do IP que está sendo feito de trabalho empurrado. Falando, tá vendo? Está levando muito tempo. Então, eu acho que essas duas dicas de visualização e medição sobre tempo podem te ajudar a convencer a limitar o IP. Bacana, Albino. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez, em primeiro lugar, você, mais uma vez, Albino, pela excelente apresentação, conversa, enfim, foi uma experiência fantástica ter você aqui com a gente hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, ouvindo e, enfim, participando desse momento, de mais esse momento do Instituto. Essa é a nossa penúltima
experiência de eventos, né? A gente só tem mais uma na semana que vem, com uma apresentação sobre jogos colaborativos do Arthur Berberian, que acho que vai ser bem legal também, vai ser a última do ano. Então, essa do Albino foi a penúltima. E fica a minha gratidão, mais uma vez. É sempre um prazer enorme, é uma experiência muito rica. E para a gente fechar, Albino, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que vão ver seu vídeo depois, que vai estar no YouTube do Instituto. O que de fato, né? O que primeiro vem na sua cabeça que de fato é importante que as pessoas levem dessa experiência sobre o tema de métricas, né? Então, quando eu penso sobre métricas, o que eu não posso esquecer? Qual que é essa mensagem curta, direta, que as pessoas devem manter na cabeça sempre que pensar sobre métricas? Eu acho que, assim, Tatiana, de forma muito objetiva, métrica é apenas um número, quem traz significado somos nós. Então, eu acho que sem esse senso de consciência sobre o que é aquele número, a interpretação, como você muito bem trouxe dentro das suas conexões da talk de hoje, e essa é realmente o trazer para o dia a dia, fazer com que aquele número seja acionável, a métrica vai ser o dado. E o dado ele é estático. Então, se a gente quer agilidade, a gente precisa conversar sobre o dado. Então, acho que essa é a minha mensagem. Legal, muito bom. Bacana, Albino. Muitíssimo obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro, na semana que vem. E eu já aproveito para desejar aí um excelente final de ano para todo mundo, um bom Natal, muita paz e que 2021 a gente tenha um ano melhor, né? Com mais saúde do que o que a gente teve no ano de 2020. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau.